Irã nunca esteve tão próximo de ter a bomba atômica. O mais próximo que ele está na história é agora. Tem gente que fala em semanas, tem umas pessoas que falam em meses. A gente não sabe exatamente. Mas, dado todo esse contexto, me parece óbvio que Israel não poderia lidar com o Irã nuclear. E o presidente do Irã voltou a dizer que o país vai responder de forma severa caso seja retalhado por Israel. Depois de 6 meses, o conflito no Oriente Médio ganha um novo capítulo que pode agravar ainda mais a situação na região e trazer consequências graves para o mundo inteiro. O Irã lançou um ataque contra Israel no fim da tarde deste sábado, pelo horário de Brasília. Essa guerra indireta ela já existia. Ela foi aumentando um pouco com a presença do Irã na Síria. Depois da guerra civil na Síria, causada pela Primavera Árabe, o Irã entra na Síria para ajudar o Assad. E aí o Irã começa a ter bases ali na Síria. E aí os ataques, então, de Israel não são só ataques pontuais, mas começam a ser ataques a lugares físicos, né? Território. Não do Irã, território na Síria. Mas aí são estoques de armas, depósitos, carregamento de arma. E aí isso sobe mais um pouco o tom, que é, vamos matar então os líderes, comandantes da Guarda Revolucionária, das Forças Quds, que é o braço da Guarda Revolucionária iraniano, vão matar esses caras porque eles estão armando contra Israel. E aí Israel faz esse ataque. E a embaixada? A embaixada, E Israel toma essa decisão porque ela sabia que ia ter uma retaliação se ela fizesse isso, ou ela não imaginava? É uma aposta, foi feita uma aposta dentro de uma lógica de percepção. E a lógica de percepção israelense foi a seguinte: olhou e falou assim, como é que o Irã reagiu em 2020, quando os americanos, o Trump, vai lá e ataca e mata o Soleimani, que é o líder da Guarda Revolucionária. Qual foi a resposta do Irã? Nada. Tipo, uma resposta patética, uma piada. Ele vira e fala assim, eu vou atacar não sei aonde, avisou onde ele ia atacar, mandou um míssil, não aconteceu nada, ninguém morreu, não serviu para nada. Então Israel olhou para isso e falou assim, quando a coisa fica mais séria, o Irã não tem coragem de responder diretamente. E por quê? Porque o Irã não tem capacidade de um confronto direto. O Irã não é uma potência militar preparada para um confronto direto contra Israel e os Estados Unidos. Um confronto contra Israel é um confronto contra os Estados Unidos. Claro. Porque é um país gigante, é um país muito grande, mais de 80 milhões de pessoas, contra Israel, que é um país pequeno. Então, dependendo do nível desse conflito, os Estados Unidos entraria. E o Irã sabe disso. Então, o Irã não está preparado para esse nível de guerra, não quer isso, não demonstra querer. O Irã adotou uma estratégia indireta, que é uma estratégia que normalmente o terrorismo usa. A tática terrorista é o quê? Ataque indireto. Eu vou lá e te assusto, te amedronto, te aterrorizo, explodindo a sua casa, que vai causar uma repercussão imensa e todo mundo vai ficar com medo. O Irã faz isso. A estratégia do Irã para vencer Israel é indiretamente. Então ele acha que ele está minando Israel, está enfraquecendo, Israel está em declínio. O ataque do Hamas, 7 de outubro, é um exemplo de que Israel estaria ficando mais fraca e perdendo legitimidade. A resposta israelense vai tocar nisso também. Então o Irã entende que estava dando certo. E o Irã, há 20 anos atrás, não é o Irã de hoje. Nos últimos 20 anos, nas últimas 2 décadas, o Irã ficou muito mais forte do que ele era. O Irã não controlava o Iraque. O Irã não estava dentro da Síria. Tem até um mapa lá da região para dar uma entendida, né? Olha lá, o Irã, do lado esquerdo do Iraque. Enorme lá, Agora, eu vou explicar uma coisa muito interessante para as pessoas. Tem um vídeo no meu canal, Geopolítica do Irã, mas eu vou falar um pouco dele porque acho que vale a pena. Se você olhar para o mapa do Irã, o Irã é uma grande fortaleza, porque ele é cercado de montanhas altíssimas. Ele é um país só de montanhas. Você olha foto da capital de Teherã, só vê montanha. E é um país todo montanhoso. Por isso que o Irã tem tamanha diversidade de etnias. O Irã não é só de persas, tem um monte de movimentos separatistas, inclusive, e um monte de grupos não assimilados, porque montanhas
dificultam a assimilação de você unificar o país. Porque o cara fica lá isolado. Por que o Afeganistão é cheio de tribo? É um monte de montanha. Então, uma tribo não se conversa com a outra. O isolamento físico impede a criação de uma unidade. Do mesmo jeito que um território muito grande também impede isso. O Brasil. O nosso problema, a parte dele, é que nós somos muito divididos. Nós somos muito divididos porque somos muito grandes. Tem um regionalismo muito grande no Brasil. A mesma coisa acontece por causa da topografia da montanha. Olha lá, ali no fundo, né, a gente consegue ver as montanhas e tal. Qual que é a vantagem para o Irã? Ser cercado por montanhas... Depois coloca o mapa de novo, tá, Tuti? Ser cercado por montanhas te faz você ficar dentro de uma fortaleza. E a fortaleza te protege de ameaças externas. Raramente, assim, os mongóis chegaram perto ali, ninguém conseguiu entrar e invadir o Irã. Nunca. Numa invasão terrestre, o Irã não foi conquistado, assim, ele não sofreu tantas ameaças. Em parte por causa dessa geografia, né? Que ele está cercado e protegido. E aí, o benefício é que você está protegido, mas o problema, o obstáculo, é que você também não consegue sair com facilidade dali. É uma prisão, de uma certa maneira. E aí, como que ao longo da história o Império Persa nasce, que são os iranianos? Eles precisam conquistar o território adjacente ao Irã. Esse território é a Mesopotâmia. Que é Iraque. Quando o Irã conquista o Iraque, aí ele se torna um império. Porque aí ele consegue projetar força e colocar as suas tropas já num palco, numa plataforma que está para fora. E ali ele consegue então acessar o resto da região inteira. O que acontece? Quando o Irã perde o controle do Iraque, ele se fecha. Quando ele ganha o controle do Iraque, ele se expande. Até 2003, quem controlava o Iraque era o Saddam Hussein. O Saddam Hussein, ele era sunita. E essas divisões, né, desses dois grupos religiosos existem no Oriente Médio. Como se fosse católicos e protestantes. Nesse sentido, sunitas e xiitas. Então você tem essas duas grandes vertentes. 90% ou mais, né, mais de 90% de toda a população islâmica no mundo é sunita. Uma minoria é xiita. E todos os xiitas estão concentrados, não todos, mas a grande maioria, dentro do Irã. É. E aí, assim, você tem xiita no Líbano, que é o Hezbollah. Você tem... na Síria você tem os alauítas, que é a família Assad, que são próximos aos xiitas. Mas se fosse colocar de uma maneira bem rasa a diferença entre sunita e xiita, é religiosa só? Religiosa. Tem a ver com a interpretação dos descendentes de Maomé e quem que deve governar a sociedade islâmica. Entendi. Uns acreditam que tem que ser de sangue e outros falam não. Vamos eleger alguém aqui, não vai ser um representante de sangue. Os xiitas acham, eles são mais religiosos, mais restritos, rígidos nessas interpretações. E aí, então, o Iraque, ele tem uma composição da sua população, onde a maioria da população é xiita e a minoria é sunita. Mas quem governava o Iraque? O inverso. A minoria governava a maioria, porque era um ditador. Entendi. O Saddam Hussein governava... E ele repelia toda a manifestação, tudo que era contra, ele conseguia abafar. Todos os xiitas, ele perseguia eles, perseguia os curdos, perseguia todo mundo. Então o Irã não estava muito satisfeito com isso. Nem um pouco, tanto que teve uma guerra nos anos 80, de 1980 a Irã-Iraque. Inclusive, parte dessa guerra nós temos a Tank War, que é um pedaço da guerra que vira um conflito naval no Estreito de Hormuz, que é aquele pedaço ali na ponta de Omã, o Emirados Árabes, que é um lugar dos mais estratégicos da região. E ali a gente tem um modelo de medir o que seria um conflito para fechar o estreito. Porque essa é uma das ameaças que o Irã faz. O Irã diz, se vocês me atacarem, eu vou fechar o estreito de Hormuz. 30% de todo o petróleo do mundo passa por ali. Entendi. Por quê? Olha o que tem lá dentro. Volta, Emirados, Catar, Arábia Saudita, Kuwait, Iraque e Irã. Todos têm que navegar no Golfo Pérsico. Aí quando eles estão saindo do Golfo Pérsico, eles vão passar pelaquela pontinha. E quem tem
posição privilegiada na ponta é o Irã. Então o Irã poderia fechar. Nós temos um precedente desse histórico do que aconteceu na guerra, na Tank War, entre Irã e Iraque, onde o Irã e o Iraque atacaram e tentaram fechar o estreito, afundar navios que estavam passando por ali. Mas enfim, e aí aconteceu alguma coisa em 2003, que é o quê? Os Estados Unidos invadem o Iraque. E eles invadem o Iraque com um objetivo: derrubar o Saddam Hussein. E por quê? Qual era o interesse dos Estados Unidos? Era se livrar do ditador. Porque eles tinham receio, né? Essa foi a desculpa da intervenção, da invasão, de que o Iraque tinha armas de destruição em massa. E aí você fala, tá, mas isso foi inventado? Não. O Iraque já tinha usado armas de destruição em massa contra seu próprio povo, contra os curdos. Nossa. Armas químicas. Então, eles achavam que ele tinha um programa nuclear. Óbvio que invadiram, viram que não tinha, foi um dos grandes erros da política externa americana, foi um fracasso, a guerra custou uma fortuna, morreram muita gente, a comunidade internacional não aprovou, os Estados Unidos invadiu o Iraque sem autorização do Conselho de Segurança, foi um dos grandes erros de política externa, todo mundo critica isso até hoje, fica usando o exemplo do Iraque. Quem que era o presidente, né? Era o Bush. Era o Bush. O Bush filho. Tinha tido uma outra guerra no Iraque, não sei se você lembra. Qual? Antes, nos anos 90. Não. Por quê? O Saddam Hussein invade o Kuwait. Verdade. E aí o Bush pai... É mesmo, Bush pai e depois o Bush filho. Não, isso. E aí todo mundo diz, uma parte da explicação da guerra do Iraque, falam que o Bush filho, ele tinha um complexo com o pai e queria terminar o trabalho, né, a operação do pai que não deu certo, que não finalizou. Então ele queria se provar maior que o pai, por isso ele quis invadir. O Irã teve uma amostra das defesas. Isso deve ser motivo de preocupação? Outra questão, uma guerra dessa dimensão não teria uma resposta da China, porque ela seria muito prejudicada com o valor do preço do petróleo? China, não, fala de novo pra mim. Eu li que o Irã teve uma amostra das defesas. Isso deve ser motivo de preocupação? Outra questão, uma guerra dessa dimensão não teria uma resposta da China, porque ela seria muito prejudicada com o valor do preço do petróleo? Se a China entrar na guerra, o preço do petróleo vai explodir muito mais. Muito mais. Então, assim, não é uma... a China escalar a guerra não vai ajudar a resolver a questão do petróleo. O que vai ajudar a resolver a questão do petróleo é, por exemplo, a China fazer pressão para que o Irã não feche o Estreito de Hormuz. E essa é uma ameaça que o Irã tem feito recorrentemente ao longo dos anos. Se me atacarem, né, um ataque, uma grande guerra, eu vou fechar o Estreito de Hormuz. E a China pode pressionar o Irã e falar, olha, não fala nisso, não faça isso. E aí, nesse sentido, não. Por que eu não acho que a China também vai entrar? Porque a China está focada no seu objetivo. Qual é o seu objetivo? Taiwan. A China está esperando que os Estados Unidos se atole no Oriente Médio. Ela não quer ir ela no Oriente Médio brigar. Ela está preocupada em cuidar do seu quintal. Ela quer que os Estados Unidos se enfraqueça. Para a China e para a Rússia, é ótimo que tenha uma guerra com o Irã. Eles vão ajudar o Irã da forma que podem, mas eles não vão entrar ao lado do Irã. Porque se tiver uma guerra com o Irã nessa proporção, os Estados Unidos vai ter que entrar. E aí os Estados Unidos vai ficar preso numa guerra com o Irã. E quando os Estados Unidos está preso na guerra com o Irã, ele deixa espaço, ele tem que dispersar a atenção entre China e Rússia, entre Europa e Ásia. E não vai prestar atenção no que os dois países querem fazer. Tudo que a Rússia e a China querem é que tenha uma guerra. Para eles vai ser fantástico. Fantástico. Geopoliticamente falando, é o melhor dos cenários. E a China não vai gastar nem sua energia, nem sua munição e nem um confronto mundial com os Estados Unidos por causa do Irã. A China pode arriscar tudo isso por causa de Taiwan, que ela entende que é sua, mas não pelo Irã. Então, eles não vão entrar. Isso não significa que eles não vão ajudar. Eu estou lendo aqui umas últimas notícias que acabaram de chegar. Opa. E parece que Israel tomou uma decisão que vai atacar de maneira decisiva, clara
e muito forte. Nossa, cara. Assim, parece que o espaço aéreo está sendo fechado de novo e as forças de defesa aérea iraniana estão colocadas em alto alerta e parece que o espaço aéreo foi fechado de novo e várias companhias aéreas estão cancelando os voos para a região. Air France e KLM cancelaram todos os voos para o aeroporto internacional de Ben Gurion, em Tel Aviv, Israel, até terça. Esperam estender esses cancelamentos. Então, me parece que Israel tomou uma decisão. Tem alguma coisa iminente para acontecer. E eu tô dizendo aqui que na minha análise Israel vai responder, vai atacar. Eu acho que o cálculo do Netanyahu, as pessoas gostariam que ele fizesse um cálculo que ele tem uma vitória na mão. Eu não acho que é um cálculo de vitória. Eu acho que ele vai olhar do outro lado. Eu tenho uma oportunidade de responder a algo que ele fala durante décadas. Há mais de 10 anos que o Netanyahu fala que a maior ameaça de Israel é o Irã. E que Israel não pode deixar o Irã ter uma bomba atômica. Dado tudo o que está acontecendo, você imagina se o Irã tivesse uma bomba atômica agora? Esquece. Israel provavelmente... Esse é o cenário mais drástico que eu ia falar deles, né? Tá. Um cenário é Israel faz um ataque de retaliação... Pontual, pequeno. Estilo Irã. Telegrafa, retaliei de volta, mas quero parar agora. Tá. E aí satisfaz os Estados Unidos, satisfaz os amigos árabes, todo mundo fica bem, fala, tá bom, ufa, não tiver uma guerra regional. 2. Israel decide fazer um ataque retaliatório intenso, sem telegrafar, para causar estrago e danos. E aí a consequência do primeiro ataque é que nada mais vai acontecer. O Irã não atacaria de volta. Pararia por aí. Acredito que todo mundo conseguiria colocar panos quentes. O segundo cenário, que é o cenário do meio, Israel faz um ataque mais forte. Aí a gente não sabe como o Irã vai decidir responder. E isso vai ditar o próximo capítulo da história. Perfeito. O terceiro cenário é Israel decide fazer um ataque para destruir as instalações nucleares iranianas. E ele é muito maior e muito mais sério. E nesse cenário, Israel decide resolver um problema antigo, que é o Irã ter uma bomba atômica. O ataque de Israel não garante que o objetivo vai ser alcançado. Porque o Irã escondeu as suas instalações nucleares em vários lugares do país, inclusive em bunkers embaixo de montanhas. Algumas das instalações nucleares são subterrâneas, muito fundas, e bombardeios israelenses não chegariam a abalar isso. Mas Israel deve ter um plano e acha que pode conseguir ter algum efeito sobre o programa nuclear iraniano. O Irã nunca esteve tão próximo de ter a bomba atômica. O mais próximo que ele está na história é agora. Tem gente que fala em semanas, tem outras pessoas que falam em meses. A gente não sabe exatamente. Mas, dado todo esse contexto, me parece óbvio que Israel não poderia lidar com o Irã nuclear. Porque se o Irã tivesse uma bomba atômica, toda essa discussão seria muito diferente hoje do que ela está sendo. Porque o Irã tem uma bomba. É o mesmo jeito que todo mundo trata com a Coreia do Norte. Tem coisas que não se cogita fazer, porque a Coreia do Norte tem uma bomba. A postura do Ocidente em relação à ajuda da Ucrânia está sempre condicionada à questão da Rússia ser a maior potência atômica do mundo. E o Putin fazer ameaças atômicas recorrentes. Então, a questão nuclear, ela muda todo o cálculo estratégico. Se o Irã tivesse uma bomba atômica, a história não estaria sendo desse jeito. Todo mundo estaria muito mais refém das vontades do Irã. Então Israel pode estar fazendo a conta de que Israel agora... tem a bomba atômica. Tem. Mas Israel não vai usar a bomba se não estiver lidando com uma ameaça existencial, e para ser existencial tem que ser nuclear hoje. Então Israel não vai usar uma bomba se não tiver uma ameaça nuclear. Não vai usar uma bomba no Irã nuclear se o Irã não tem bomba atômica. Só vai usar se o Irã ameaçar jogar bomba atômica. Aí nós entramos num cenário de guerra nuclear. Esse cenário não existe. Então, me parece, eu acho que Israel
pode escolher resolver esse problema agora de uma vez por todas. Neste caso, se Israel fizer um ataque dessa natureza, aí eu acredito que a resposta iraniana vai vir. Então, são 3 cenários. Israel ataca pontualmente pequeno, o Irã não responde. 2, Israel ataca mais forte, não usinas nucleares. Mas causa danos. Causa danos. A gente não sabe se o Irã responderá ou não. Incerto. 3, Israel decide atacar o programa nuclear iraniano, o Irã responde. Ah, é? É. Se atacar o programa nuclear, o Irã vai responder. Mas Israel já fez isso em outras oportunidades. Não com ataque aéreo direto. Ah, tá. Israel assassinou um cientista, Colocou um vírus com pendrive dentro do computador. Tipo assim, fez coisas muito mais contidas. Não decolou 80 aviões, 80 caças, sobrevoou vários países, chegou lá e bombardeou um monte de instalação nuclear. Entendi. E isso seria muito mais pesado, um ataque muito mais pesado e mais grave. Esse ataque, o Irã responde. Se você tivesse que apostar suas fichas, você colocaria no primeiro cenário? Eu acho que nós estamos... Com a cabeça do cara, do Netanyahu. Eu acho que nós vamos oscilar entre opostos. Ou o primeiro ou o último. Ah, é? Eu acho que assim, se você vai lá e tá disposto a fazer um ataque e romper todas as barreiras que um ataque grande tem, vai pro ataque que vai tentar resolver o problema maior. Exato, porque se não resolver o problema de nuclear então, vai voltar. E assim, eu não tô dizendo que o ataque vai resolver o problema, tá? Tem essa também, né? Isso. Que essa é uma outra discussão. Mas a lógica israelense é de cortar a grama. Israel, nos anos 80, atacou uma usina nuclear iraquiana. O Iraque estava construindo uma usina nuclear para ter um programa nuclear. Israel foi lá e bombardeou. Foi bem sucedida. Em 2007, Israel faz a mesma coisa na Síria. A Síria estava construindo uma usina nuclear. Foi bem sucedida. Na lógica israelense, nós temos 2 cases e os 2 deram certo. Nem o Iraque tem bomba atômica hoje e nem a Síria. Se a gente fizer isso no Irã, o Irã é diferente. Tá bom, vai ter que fazer de novo daqui 3 anos. A gente faz de novo. Que é o conceito, a lógica de cortar a grama. Você tem que continuar constantemente... Mas é tão difícil assim fazer uma bomba nuclear? Não tá tão barato e muito tão... difícil. É mesmo? Eu achei que isso já tinha superado essa fase de dificuldade. Assim, é difícil, mas não impossível. Qualquer país que dedicar tempo e dinheiro vai conseguir. Uma hora. Pode levar menos ou mais tempo, mas vai conseguir. Entendi. O Irã está há muito tempo nessa empreitada. E ele vai conseguir. A Índia tem. A Índia tem. China tem. China tem. Rússia, Estados Unidos. França. Reino Unido. E a Coreia do Norte. A Coreia do Norte. E Israel. Israel. E... Quem mais? Esse é o mais perigoso de todos. Coreia do Norte. Coreia do Norte e um outro. Tem um outro que é bem perigoso. Quem? Paquistão. Por quê? Porque tá em Porque treta é muito com instável, é um país totalmente desestruturado, falido.